Salve nação paranista, amigo paranista, amiga paranista, torcedores de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu preciso esclarecer muito aqui alguns pontos, né, sobre o vídeo que eu fiz, né, o último vídeo que eu fiz aqui no canal, né. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo, você clica lá e assista, né, e você tira as suas conclusões. Mas o último vídeo que eu fiz aqui no canal falando a respeito dos credores, né, ou melhor dizendo, eu passando uma mensagem para os credores, dividiu várias pessoas. Uns falaram que eu estava ameaçando, outros falaram que eu estava culpando os credores, outros concordaram comigo, enfim. Eu quero deixar aqui bem claro que tudo isso não é de hoje, tá? Vocês vão entender o porquê da pressa para que o Paraná se torne uma SAF de uma vez, né? Esse vídeo aqui é para explicar muito bem explicado do porquê que eu mandei uma mensagem clara para os credores, claro, com todo respeito, com toda educação, sem ameaçar, sem culpar, né? Quem presta muita atenção nos vídeos, ou melhor, quem assiste o vídeo inteiro, quem presta muita atenção e quem acompanha os vídeos aqui no canal desde o início, sabe muito bem que eu nunca, jamais culpei os credores. Eu nunca, jamais ameacei credor. Eu nunca, jamais falei que a culpa era deles e que eles não tinham razão de cobrar o que devem a eles. Eu nunca falei isso. Eu sempre deixei muito claro que eu estou do lado dos credores, que eu concordo com os credores. Só que essa novela, chamada SAF do Paraná, ela não começou ontem, ela não começou semana passada, ela não começou mês passado, ela não começou há 3 meses passado. Vocês vão entender, por isso que eu peço, por favor gente, prestem muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, tá? Antes de vocês tirarem qualquer conclusão precipitada, talvez esse vídeo vá ficar um pouco longo, mas é muito importante que vocês entendam do porquê que pelo menos esse torcedor aqui, esse humilde torcedor aqui, tem muita pressa de que essa série, já não é mais nem novela, que essa série termine de uma vez por todas. Seja ela acabado em SAF do Paraná, com o Paraná como um dono, né, com um dono, ou com o Paraná falido, com as portas fechadas. Vocês vão entender, então presta muita atenção no que eu vou falar, tá bom? Mas antes, gente, gostaria de agradecer pelos números de visualizações, números de inscritos. O canal está cada vez mais crescendo, está cada vez mais se aproximando da meta, melhor dizendo, dos 4.000 inscritos. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelas inscrições, pelas visualizações, pelos compartilhamentos. Eu espero e conto muito com a força de vocês para que o canal continue crescendo e atinja a meta dos 4.000 inscritos até o mês de dezembro. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então. Né, como eu havia falado para vocês e vou repetir novamente, a história de SAF do Paraná, ela já tá há muito tempo vem se falando de investidor no Paraná e tudo mais, porém eu vou focar somente nesse aqui, no mais recente, né, que tá mais fresco e que fica mais fácil para vocês entenderem o que tá acontecendo com o Paraná, o porquê que a SAF do Paraná é disparado a SAF mais demorada para sair, porque eu não vi isso acontecer em clubes como Vasco, em clubes como Cruzeiro, em clubes como o Bahia, em outros tantos clubes aí que estavam quebrados, literalmente quebrados, e viraram SAF em menos de um ano. E o Paraná aí já está praticamente se encaminhando para o 3º ano que está nesta bagunça e até agora não sai nada com nada. E o início? Como isso se iniciou? Bom, pessoal, tudo isso se iniciou lá no final de 2023. Final de 2023, quando apareceu a proposta da Carpa Family Office. Carpa Family Office. Essa empresa que foi a primeira que de fato aí apresentou uma proposta para a compra do Paraná. De acordo com essa proposta, o acordo era de 430 milhões de reais
ao longo dos 10 anos. Então, assim que o Paraná viu, né, porque esperou permanecer na segundona do estadual para realmente perceber que precisava de uma recuperação judicial e que precisava virar uma SAF, porque senão ia fechar. Então, depois do fracasso, do fiasco, da humilhação, da vergonha que foi ficar na segunda divisão do estadual e o pior de tudo, nem se classificar para o mata-mata da segundona, depois dessa vergonha que pouquíssima gente fala, o Paraná criou vergonha na cara, a diretoria criou vergonha na cara, o Rubão criou vergonha na cara e foi atrás da recuperação judicial e da questão da SAF. Depois que teve todo o procedimento, apareceu aí a proposta da Carpa. Essa foi a primeira. Isso, eu vou aqui dar até as datas para você. Isso foi no dia 5/12 de 2023. Já tinha ali páginas até meio que confirmando que a Carpa seria a dona do Paraná. 5/12 de 2023. Porém, no dia 25/3 de 2024, veio a informação de que a Carpa havia retirado a sua proposta. A Carpa havia desistido de comprar a SAF do Paraná, ou seja, 3 meses depois, 4 meses depois de apresentar aí a proposta, se eu não me engano não era proposta vinculante, mas a Carpa estava fortemente interessada, 4 meses depois veio a informação de que a Carpa desistiu, retirou a oferta. E pouco tempo depois, surgiu aí a informação de que a Carpa havia comprado o Botafogo da Paraíba. Final de 2023, a Carpa era uma forte candidata a ficar com a SAF do Paraná, porém todo aquele imbróglio, principalmente por causa da sede da Kennedy e tudo mais, por conta de tudo isso, a Carpa retirou a sua proposta. Depois da Carpa se passou um longo período, veio a segunda divisão do estadual, porém até que em 20 de setembro de 2024 surgiu aí a informação de que 2 grupos estariam interessados em comprar a SAF do Paraná. Um deles era um grupo que tinha ligação ali com a Universidade Santa Cruz. A outra proposta ainda não havia saído, em nenhum lugar, nem nome tinha dado direito, e tudo mais. Falaram que tinha 2 propostas, mas só a da Universidade Santa Cruz, o Centro Universitário Santa Cruz, que tecnicamente apresentou aí uma proposta, mesmo que não vinculante, mas já tinha feito uma proposta, e esta proposta, esse grupo de investidores ligados à universidade, era de 350 milhões de reais no tricolor. Prestem bem atenção, a Carpa ela estava disposta a investir 430 milhões de reais no Paraná. Segundo a proposta, feita pela universidade, que queria investir cerca de 350 milhões de reais no Paraná. Eu me lembro bem dessa história, o Paraná ainda estava ali na disputa da segundona, o Paraná ali tinha pelo menos se classificado para o mata-mata, e era ano de eleição. O Carlos Werner ali era o principal manda-chuva, ele investiu dinheiro no Paraná, isso é fato, ele foi um dos principais aí que ajudou o Paraná Clube, porém apareceu aí essa proposta, e eu me lembro bem, que a presidente da universidade, se eu não me engano, acho que é a presidenta, acho que é uma mulher, havia dado uma entrevista falando que eles queriam comprar a SAF do Paraná, porém eles tinham dado um prazo que era até o final de outubro, se não me falha a memória. E outubro era dia de eleição do Paraná Clube para presidente. Ou seja, primeiro era subir para a primeira divisão do estadual. Foi feito. A SAF foi fechado? Não foi fechado. Segundo, eleição no Paraná. Então a proposta da SAF vai ficar para depois da eleição do Paraná. Teve eleição. A proposta foi fechada? Não foi fechada.
Qual que era o plano da diretoria? Valorizar a marca Paraná Clube, ou seja, fazer uma campanha digna na primeira divisão do estadual e garantir classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, os caras queriam mais dinheiro e a proposta da Universidade de Santa Cruz também foi retirada. Sim, depois de um tempo ali, depois que a universidade deu ali um tempo para o Paraná pensar, a universidade foi e retirou a proposta. Isso aconteceu no dia 23 de 10 de 2024. 23 de 10 de 2024 saiu a informação, né, de que o grupo de investidores ligados à universidade havia desistido da oferta de 350 milhões de reais. A desistência acaba influenciando, né, acabou influenciando bastante nos bastidores do clube. Tanto é que os credores ficaram na bronca. Os credores ficaram com raiva dessa desistência. Do porquê que o Paraná não fechou essa proposta. Eles ficaram com raiva, pedindo até intervenção judicial urgente. Os credores queriam intervenção. Os credores, eles mesmos queriam já escolher, basicamente, a SAF do Paraná. Porque a SAF do Paraná, nas mãos dessa diretoria, encabeçada principalmente pelo Carlos Werner, esses caras não estavam contentes com as propostas que estavam chegando. A primeira era 450 milhões, a segunda 350 milhões, e mesmo assim ainda não estava bom. Os caras não fecharam com nenhuma SAF e os credores, com razão, ficaram na bronca. Isso foi no final do ano passado. Beleza? Vai vendo a história. Só para recapitular, a Carpa fez uma proposta no final de 2023, no início de 2024, a Carpa retirou essa proposta, passou um longo período, veio a proposta da Universidade de Santa Cruz de 350 milhões e a diretoria enrolou mais um pouco e a universidade desistiu da proposta de 350 milhões. Desistiu. E chegamos, enfim, no dia 11 de 7 de 2025, quando apareceu aquela outra proposta lá, né, com os valores um pouco mais, um pouco menores, né, eu aqui não consegui anotar aqui o valor do que os investidores estavam dispostos a investir no Paraná, né, eu acabei aqui não notando, mas veio a proposta de um grupo, né, de um cara que conhece o futebol paranaense, né, um cara que começou lá no Azures e depois foi pro América e, enfim, teve rodagens aí no futebol brasileiro, fez uma proposta pro Paraná. Essa proposta foi apresentada pro Conselho Deliberativo, o Conselho gostou do que viu, né? O Conselho ficou animado, o Conselho gostou, não foi uma aprovação, até porque agora quem aprova a SAF é justamente os credores, não é mais o Paraná, é os credores. Então essa proposta foi apresentada para o Conselho gostou e depois essa proposta evidentemente foi encaminhada para a análise dos credores. E faltando aí uma semana para o prazo, né, do dia 1º de setembro para efetuar o primeiro pagamento da RJ, né, cerca de 20 milhões de reais, surgiu aí a outra proposta do Paraná, que foi a proposta lá do Eduardo Naguib Gomes de Sales, ele que ofertou 250 milhões de reais. 450 milhões, 350 milhões e agora 250 milhões. Só foi desvalorizando cada vez mais. Essa foi o início e o fim, entre aspas, desta novela envolvendo ofertas de SAF. Ofertas de SAF. Então vocês percebem, torcedor paranista, e para vocês que acham que eu tô culpando os credores,
ou que eu tô ameaçando ou algo do tipo. Essa história de SAF, ela não é de agora. Essa história de SAF, recentemente, tá? Eu tô ignorando mais lá atrás, ela vem desde o final de 2023. Já está praticamente se encaminhando para 2 anos. 2 anos com esse imbróglio. E até agora não saiu porcaria nenhuma de SAF do Paraná. 2 anos! Por isso que eu estou falando para os credores e vou repetir. Credores, com todo respeito, ou vocês aceitam a proposta de SAF, ou vocês fecham logo o Paraná. Acaba com o sofrimento da torcida. É a torcida que está sofrendo. É a torcida que está angustiada. É a torcida que tantas vezes carregou esse clube nas costas. Está sofrendo, está sendo maltratada, desrespeitada. Por causa desse imbróglio. Porque não aceitamos isso, porque não aceitamos aquilo. Antes um pombo na mão do que 2 voando. Então, por favor, está nas mãos de vocês. Acabem com essa série de 2 anos. Como eu falei no início do vídeo, eu nunca vi uma SAF tão demorada para sair, como está sendo essa do Paraná. Eu nunca vi. É a primeira vez. É isso, gente. É isso que eu tenho a dizer a respeito disso. Então, só para esclarecer para vocês, assistam o vídeo que eu fiz aqui do canal. Vou deixar na janelinha aqui, vocês clicam lá e assistam, porque vocês vão entender. É a angústia de um torcedor. É a angústia de um torcedor. Porque o Paraná não merece estar aonde está. Mas vem proposta, é recusada. Vem outra, é recusada. Aí vem outra, agora é análise. Vem outra, não gostei. E assim fica. E só lembrando, em abril começa a segunda divisão. Em abril começa a segunda divisão do estadual. E aí? Aí eu pergunto, o elenco já tem que ser começado a ser montado, planejado. Já tem que estar planejando. Pergunto, o Paraná vai ter recursos para montar um elenco mais uma vez do zero? O Paraná vai ter recursos para trazer jogadores que sejam medianos? Jogadores que pelo menos façam uma campanha digna? E que voltem mais uma vez para a primeira divisão estadual? O Paraná vai ter esses recursos? Fica aqui o meu questionamento. Peço desculpas para vocês por esse vídeo longo, mas eu precisava vir aqui falar. Precisava vir aqui esclarecer que eu estou do lado dos credores. Eu dou razão para os credores. O que eu não concordo é essa demora. O que eu não concordo é essa enrolação. O que eu não concordo é com essa falta de notícias. O que eu não concordo é ficar sem saber o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Se vai ter reunião, se não vai ter. Se vai ter reunião com os credores para o Paraná apresentar as 2 propostas, se não vai ter, se eles já aceitaram, se eles não aceitaram, se eles estão negociando, o que está acontecendo. É isso que eu não aceito. Agora, ficar contra ou culpar credor, eu não estou fazendo nada disso. Até porque eles estão no direito deles. Estão no direito deles. E eu concordo, o Paraná deve para eles. Eles querem o que é deles por direito. Só que ficar esperando uma proposta multibilionária cair do céu, esquece, isso não vai acontecer. Eu acabei de dar o histórico. Foi só decaindo. De 450 para 350, agora 250. Até chegar num ponto em que não vai aparecer absolutamente nada. E aí, se ficar na mão da justiça, beleza, os credores vão receber. Justiça e tal, eles vão receber, eles não vão perder. E o Paraná? Como que vai ficar o Paraná nessa história? Enfim, fica aqui o meu questionamento. Mais uma vez, peço desculpas pelo vídeo longo, mas eu precisava deixar muito bem claro que essa história de SAF não é de agora, não é de ontem, não é de semana passada. Ela está desde o final de 2023. Sem contar as outras vezes lá atrás.
desde o final de 2023, vamos se encaminhar para quase 2 anos que tá desse jeito e não sai absolutamente nada. Enfim, esse é o meu questionamento, quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista, você concorda, você discorda, enfim, comente aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!